9 horas mais 42 minutos. Um bom dia para você. Terça-feira, dia 17 de outubro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Terça-feira, ontem o tempo ficou um pouco melhor na Baixada Santista, mas hoje já começou a ventar, chuva e com certeza a semana promete aí mais água. 9h50, nos controles eletrônicos, Maria Clara. Hoje com os comentários, César Martins. Bom dia, César. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio, Maria Clara. Bom dia a todos que nos acompanham aí. Um muito bom dia, excelente semana. Como você falou, né? Segunda-feira todo mundo acreditou, opa, vai voltar o sol, vai voltar o tempo firmar. De noite já começou a chuva, a ventania e o tempo já tá bastante complicado aí logo cedo. Né? Pro pessoal que tá em casa aí, né? Aquela dificuldade para colocar, para secar a roupa, né? Lavar até dá, mas para secar... É isso aí. O sol vai tomando conta e não tem muito que... o sol não aparece e não tem muito o que fazer. É isso aí. É aquela dificuldade. Uma semana que começa logo após uma semana curta, né? Nós tivemos a semana de feriados aí, dia do professor, dia da criança, padroeira do Brasil. E aí agora as coisas se ajustando, né? Graças a Deus se ajustando, chegando novamente aí. Uma semana cheia. Uma semana cheia. O mundo falando de guerra, nós temos problemas no TSE, tem situações no Rio de Janeiro da violência, de acordo com o Dino a coisa vai melhorar, e toda uma situação que envolve essa condição aí para a gente tentar equilibrar esse país. 9h48, vamos às manchetes do Virtual News de hoje. A pauta do Virtual News desta... Estamos aqui travados na pauta, mas beleza, vamos lá. A pauta do Virtual News desta... Aí, agora sim, principais notícias desse dia 17/10/2023. Conselho de Segurança da ONU rejeita a proposta da Rússia sobre guerra. Biden visitará Israel na quarta-feira, diz secretário de Estado. Barroso adia para novembro o julgamento que pode mudar a correção do FGTS. Maioria do STF vota pela condenação de 6 réus do 8 de janeiro. E nas vésperas do Dia do Médico, o plenário tem pauta dedicada à saúde. E tem mais, né? Essas são as pautas? Maravilha. Aí, então, são as pautas. Tá tudo certo. 9h52, vamos então agora para não passar em branco. Vamos às manchetes que fazem parte da manhã desta terça-feira. Caixa que não troca... TSE retoma julgamento de Bolsonaro por abuso de poder nas eleições. Morre Celeste Fisben, filha da brasileira que estava desaparecida. Manchete do G1. Morre Celeste Fisben, filha da brasileira que estava sumida em Israel após ataque terrorista do Hamas. Matéria do R7. Israel mata 4 homens armados que queriam entrar no país a partir do Líbano. Manchete do Isto É. Embraer, República Tcheca, inicia negociações para a compra do C-390 Millennium. Está na Broadcast. Elisiane apresenta relatório da CPI nesta terça-feira. CGU arrasta há 3 anos inquérito de empresa que mantém contratos de 920 milhões com o governo Lula. Matéria do Estadão. Caixa que não troca computadores há 10 anos investirá 4,8 bilhões para ficar mais digital. Também matéria do Estadão. ONU denuncia Israel e Hamas cobra responsabilização de autores de crimes. Está no UOL Notícias. E brasileiros repatriados tentam afastar Lula de resgate em Israel. Está no Jornal do Brasil. Filha de brasileira que estava desaparecida após ataque do Hamas foi assassinada, diz prima. Namorado também morreu. Manchete de O Globo. 9h mais 54 minutos, César, são as manchetes de hoje aí, desta manhã. Manchete falando dessa empresa, 900 e há 4 anos se arrasta
esse processo e a empresa mantém aí 900 e poucos milhões de contratos com o governo. Eu ia comentar assim, porque a guerra, a gente vai comentar muito sobre a guerra hoje, assim, praticamente a pauta mundial, especialmente aí pela importância de tudo que vem acontecendo. Agora, é lamentável ver a falta de planejamento que a gente tem aí quando se trata de atividades do governo, né? Há 10 anos a Caixa não troca sequer os seus computadores. Aí numa tacada só faz investimento de 4 bi para poder se tornar mais digital. A gente tem um mundo se tornando digital há diversos anos já, né? A gente já vem aí há muitos anos fazendo uma evolução tecnológica. Por que nossas estatais demoram, sempre trabalham no atraso? Assim, porque se a estatal atrasa, a consequência é a vida do cidadão, da população atrasar também, né? Deixar de aproveitar as melhorias que a tecnologia traz. Quanto ao contrato aí da empresa, a investigação da CGU, isso aí é ridículo. É ridículo, sim. A gente já falou sobre isso diversas vezes. Para você prestar serviço, para você conseguir ser um funcionário público, assim, ser nomeado, você precisa não ter passagem pela polícia. Uma lista de requisitos de acordo com cada cargo que só dificulta cada vez mais a entrada do cidadão no serviço público, para ser um servidor, para ser um trabalhador. Agora, tá investigando uma empresa que recebe dinheiro público, assim, entrou na dúvida, evita. É o meu pensamento, até porque a gente não tá falando... Pô, se a gente faz isso com o nosso dinheiro, Márcio, é isso que eu não consigo entender, sabe? Pô, você tem uma empresa que te presta serviço de internet, vamos dar um exemplo... Pô, tua internet não tá chegando legal, ou então, pô, há algum indício de que a coisa não tá legal, você não interrompe e busca outra? Para e vai pro próximo. Agora, peraí, por que o governo... Porque na hora de fazer emergencial, porque a coisa é super acelerada. Na hora de interromper o serviço com uma empresa que tem sido alvo de investigação há 4 anos... aí... aparece um monte de burocracia, aparece um monte de regramento que impede a interrupção. Se não há regramento maior do que o mau uso do dinheiro público. E ponto. Não tem vírgula, não tem nada. É ponto. É bem claro. É bem cara, simples, comprovou, né? que tá tudo bem, saiu da investigação, mostrou-se que não há problema nenhum, que se pode se aplicar. A única coisa que vai fazer é prorrogar. Perdeu quanto tempo ali durante 6 meses? Aí você depois amplia 6 meses de contrato pro final e tá tudo bem. Agora não, o dinheiro não é meu, então eu posso continuar pagando, eu posso continuar. Qual o problema de uma empresa que tem um contrato de 900 milhões, só 900 milhões, continuar prestando serviço mesmo em meio a tamanha... As coisas andam muito rápido para um lado e para o outro lado a gente tem agilidade. Então, aí, assim, volto a dizer, também já fiz esse comentário anteriormente e assim, não defendo. Nunca vou me prestar o papel de defender criminoso. Crime é crime, seja a proporção que for. Então são criminosos, sim, foi um ato criminoso, sim, de 8 de janeiro. Só que a gente nunca foi tão rápido e tão eficaz numa investigação, rito processual e condenação quanto tem sido com os casos de 8 de janeiro. E em 4 anos a gente continua investigando, a empresa continua trabalhando e a gente não consegue chegar a uma definição, não consegue dizer, tá tudo bem ou não está tudo bem. As coisas que se tratam do dinheiro público deviam ser muito mais ágeis. Opa, aqui, sempre. TSE retoma julgamento de Bolsonaro por uso de poder nas eleições. Lula também tá respondendo, embora o MP eleitoral disse que não vê problema, não viu crime nisso e vida que segue. Sim. Mas, tudo bem, é rito, segue. Nós estamos aqui, a eleição foi ano passado.
Está até demorando até demais para julgar. Os julgamentos deviam ter ocorrido até antes mesmo de se assumir. Pô. Agora, porque aí você é condenado já no cargo. Assim, mais uma vez, quem perde é só a população. Só a população. A Caixa, você falou muito bem, 10 anos sem investir. Uma empresa que presta serviço direto ao público. E é um dos bancos que maior tem correntistas. Quer dizer, o que está acontecendo? Né? Não é para ser assim, né? Não é para ser desse jeito. Então, 10 anos sem investir, tudo isso. Se tivesse aí, bom, vamos acompanhar. E o pessoal sempre reclama dos aplicativos da Caixa, Sim. do Pix da Caixa, de como acessar a Caixa está difícil. E aí os bancos privados vão embora, né? O próprio site da Caixa é grotesco, né? Tamanho arcaico. Eu acho que essa é a palavra. Tamanho serviço arcaico que presta ao cidadão. Então... Poxa, outra coisa, a gente vai falar aqui também dessa questão da ONU e tudo mais, do Hamas, não vamos comentar a respeito aqui agora, também tem a brasileira. E o assunto de Israel e Hamas toma conta do mundo. Sim. Os olhos do mundo se voltam para isso. E não é à toa. O César estava comentando, inclusive, aqui que o Louvre foi fechado, né? Louvre fechou, então, a visitação ao Louvre fechou a visitação ao Palácio de Versailles, na Alemanha. Então, quer dizer, porque são lugares aí que tem uma movimentação muito grande de público e é melhor prevenir do que remediar. Sim, a gente está falando de vida humana. E se há um risco... Porque como os países se posicionaram favoráveis a Israel, eles ficam atentos à retaliação, né? Não, e assim, a tendência é a gente ter complicações aí a partir de hoje, porque agora você tem as lideranças aí das grandes potências do mundo, Estados Unidos, França, Alemanha, todas a caminho já em Israel ou a caminho para negociar, para conversar, para tratar, e isso, querendo ou não, levanta a orelha de todo mundo que está no lado contrário, e assim, você vê que pequenos eventos já tem acontecido ontem, aquela fatalidade, aquela atrocidade na Bélgica, então você já começa a ver aí que pontos em diversos lugares do mundo começam a acontecer exatamente em retaliações aí por conta do apoio. Mais do que justo, precisamos ser muito sinceros assim, precisamos tomar partido. O Hamas cometeu aí fez uma devassa, né? Ele veio acabando com muitos inocentes, sem justificativa, sem uma motivação, e desde então Israel, com a devida argumentação e com a devida retaliação justa, até porque ela tem o seu povo atacado, tem atacado para se defender. Agora, não dá para dizer que o que o grupo terrorista fez na invasão, no ataque, estuprando, matando, decapitando, é algo que mereça qualquer tipo de defesa ou exista algum tipo de justificativa. Nós já falamos aqui da brasileira, né, que foi encontrado o corpo. Nesta manhã, Israel já informou que encontraram o corpo da brasileira de 18 anos que estava num kibutz. Estava num kibutz. 10h03, vamos para a pauta do Virtual News? Vamos à pauta. Conselho de Segurança da ONU rejeita a proposta da Rússia sobre guerra. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, a ONU, rejeitou a proposta de resolução da Rússia sobre a guerra entre Israel e o Hamas. A reunião foi convocada pelo Brasil, que preside atualmente o Conselho. A resolução da Rússia apresentava a proposta de um cessar-fogo imediato, a abertura de corredores humanitários e a liberação de reféns com segurança, mas não condenava diretamente o Hamas pelos atos de violência cometidos. A proposta teve 5 votos favoráveis, 4 contrários e 6 abstenções. Para aprovar uma resolução na ONU, é necessário o apoio de 9 dos 15 membros, e nenhum dos membros permanentes pode vetar o texto. O Conselho de Segurança tem 5 membros permanentes: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos.
Outros 10 países fazem parte do Conselho Rotativo: Albânia, Brasil, Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique, Suíça e Emirados Árabes. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Thomas Greenfield, explicou que a proposta foi rejeitada porque não condenou o Hamas. Esse conselho e toda a comunidade internacional têm responsabilidade de ajudar a lidar com a crise humanitária, condenando o Hamas de forma inequívoca e reafirmando o direito de autodefesa de acordo com a Carta Magna da ONU. Infelizmente, a resolução da Rússia não atende todas essas responsabilidades, disse ela. Segundo ela, ao não mencionar o Hamas em qualquer momento, a Rússia dá cobertura ao grupo islâmico, ignora o terrorismo do Hamas e desonra suas vítimas. O representante da Rússia na ONU, Vasily Nebenzia, lamentou a rejeição da proposta. É uma pena que o Conselho mais uma vez esteja refém das intenções do bloco ocidental. Esse é o único motivo para não ter sido enviado um recado coletivo com relação à redução de danos, disse ele. Ao longo do dia, a representação brasileira no Conselho tentou costurar um texto que atendesse os membros permanentes. O diálogo deve continuar durante esta terça-feira até a apresentação da sua proposta. A expectativa é que o Brasil apresente sua proposta hoje, em nova reunião do Conselho. César, China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Esses são os membros permanentes da ONU. China já se posicionou? Rússia já tem o posicionamento dela. Estados Unidos já se posicionou. Reino Unido já se posicionou. França já se posicionou. Com certeza, essa resolução na ONU, se ela não sair de uma forma favorável, condenando o Hamas e entendendo a questão de Israel e pacificando, qualquer um desses membros vai colocar um adendo e pronto, a proposta não passa. A Rússia se posicionou assim como o Brasil tem se posicionado. Ah, não, tem que cessar o fogo, tem que acontecer o que todo mundo quer. O cessar o fogo, só que sequer menciona o Hamas. E assim, é o que eu acabei de falar agora. Assim, o grande causador sem uma motivação foi o Hamas. E assim, não tem a Rússia, que até hoje está em guerra, a justificativa dela era recompor parte do seu território perdido, e enfim. Vamos lá atrás da Crimeia, quero certo, errado, tá, mas alguma justificativa ela deu. O Hamas não. O simples ódio, o simples prazer de guerrear. Sim, foi uma invasão surpresa, sem qualquer indício, num momento em que se costurava um ambiente harmonioso entre essas nações. E sim, tem sim que se colocar o pingo no i. Então, foi um ato terrorista, foi um ato cruel, foi um ato devastador e que totalmente contrário ao que prega o Conselho da ONU, que prega a Carta Magna, que busca aí a paz mundial. Tudo bem que não vai ser essa questão do Conselho que vai fazer parar a guerra. Que vai fazer parar a guerra. Longe de... Senão a Rússia já tinha parado faz tempo. É claro. Né? E não é isso que vai fazer parar a guerra. Né? Mas é um posicionamento dos países. Há essa criação das organizações das Nações Unidas. Né? Tem essa situação. O Brasil está numa situação complicada. Estados Unidos, Biden já está indo para lá. Vai estar em Israel amanhã. O posicionamento do Brasil dentro dessa... tentando costurar é um tanto quanto difícil. Nós falamos ontem aqui. Repatriou maravilhosamente, com muita rapidez. Sim. Espetacular o trabalho de todos os envolvidos, né? Toda a equipe brasileira, Itamaraty e tudo mais envolvidos para resgatar os brasileiros. Perfeito. Agora, essa questão de tentar costurar é que está difícil. O Márcio. É necessário, já ouviu, você precisa condenar quem iniciou esse conflito e inocentes, né? Inocentes morreram e inocentes estão morrendo agora. Porque então, usa os inocentes como escudo. Por mais neutro que você seja, você tem que ter um posicionamento. Assim,
Ah, mas o Israel atacou em 2007, em 2005. Mas quem atacou? Foi a população que foi atacar ou foi soldado? Então tá, então o negócio agora é com o exército. Não, vamos atacar os civis. Sim. Aí vai, pega, faz refém, faz atrocidades e aí se esconde atrás de inocentes. Bombardeio, porque lógico, Israel não vai ficar do outro lado esperando que mandem mísseis. O bombardeio aconteceu, o que houve? Mais inocentes morrendo. Agora fecharam as fronteiras, falta ajuda humanitária, sem água, sem socorro, os hospitais colapsados. Estão tentando ver se conseguem ancorar algum navio hospital para ver se consegue atender, mas nada disso é permitido. Olha só que situação devido a essa questão do Hamas. Inclusive, os países árabes estavam aí já se aproximando de Israel, já estava uma negociação que foi tudo por água abaixo agora. E a tendência é que se piore. Isso com o avançar da guerra. Se não me engano, a gente está no 11º dia de guerra hoje. Passou mais de 2.500, quase mais de 4.000 mortos. E a tendência é que quanto mais evolua esse estado de guerra, mais complicado seja você conseguir levar ajuda humanitária aos inocentes. Então, a preocupação geral é essa. Agora, o problema é que quem tem se posicionado tem sido muito duro no seu posicionamento e esperar que haja uma harmonia numa nota, num documento com esse teor, eu acho muito difícil. Os Estados Unidos já fala em exterminar o Hamas, Reino Unido também é muito duro, a Alemanha tem sido muito dura quanto ao ataque. Exato. E assim, ter harmonia num documento como esse vai ser difícil você encontrar um consenso, essa que é a verdade. Eles querem, inclusive Israel está preparando para ingressar, né, por terra, e aí se imagina algo muito mais violento ainda, né, que é o combate direto, e se não conseguir adequar isso nos próximos dias, vai ficar ainda pior a situação. Vamos à próxima matéria? Biden visitará Israel nesta quarta-feira, de secretário de Estado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará Israel na quarta-feira para se reunir com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Conforme anunciou o secretário do Estado norte-americano, Antony Blinken, nesta segunda-feira, ontem, Biden deixará claro que Israel tem o direito de se defender. Biden reafirmará sua solidariedade a Israel enquanto o país se prepara para uma ofensiva terrestre contra os militantes do Hamas em Gaza, disse Biden após longas conversas com Netanyahu. O secretário de Estado norte-americano manteve mais de 6 horas de conversas com o gabinete de guerra de Netanyahu sobre o desdobramento da crise humanitária em Gaza. A reunião inclui uma parada para os dois se abrigarem em um bunker após alerta para ataques aéreos. Inesperadamente, longa conversa estendeu-se até altas horas da madrugada de terça-feira, horário local, interrompida por sirenes enquanto o sistema de defesa antimíssil israelense, Domo de Ferro, interceptava foguetes do Hamas, ao mesmo tempo que o exército de Israel permanecia de prontidão para um possível ataque por terra a Gaza. Blinken estava no 5º dia consecutivo da diplomacia ininterrupta na região, voltando a Israel após visitar 6 países árabes em 4 dias. Os Estados Unidos fazendo a campanha acirrada, firme e forte, né? Está lá presente, o presidente chega amanhã, estão lá no meio da guerra tentando, lógico, dando apoio a Israel e com certeza aí buscando essa questão do antiterrorismo, né? Como eu falei agora, o posicionamento é muito duro. Se não há negociação, extermínio, erradicação. É erradicação e aí você vê que o clima é de tensão total, né? Porque o clima de complicação aí a ponto de interromper diversas vezes a reunião por questões de segurança, por falta de segurança. Vai pro bunker, né? Vai pro bunker, então a situação é muito delicada, né, Márcio? A situação é muito delicada, aí é que tá, é muita violência,
muito inocente envolvido. Então é uma situação bem delicada que precisa ser tratado aí, não à toa que é o assunto que tomou conta de todo mundo. Então precisa de fato ser dado aí a devida atenção, porque uma ampliação nos envolvidos nessa situação vai trazer aí bastante prejuízo de forma global. Ontem eu falei e reafirmo hoje. A manifestação do povo israelense em território brasileiro, né, dos brasileiros israelenses, da comunidade, ela é totalmente de direito, está correto. A manifestação dos palestinos também a gente entende como sendo correto, tem a ligação direta. Agora, a manifestação política de agentes políticos que se posicionam de forma a não entender o valor da vida e favorecer A ou B, isso é errôneo. Isso é errôneo. Nós tivemos mais uma brasileira que foi confirmada a morte pelo Hamas, o sequestro e a morte. Então, como fica isso, né? Como você diz para esta família dessa pessoa que estava trabalhando como babá em uma residência e foi morta diante de um conflito do qual ela nunca participou? Como é que você explica isso? Como é que você diz isso para a família? De que forma você fala para uma mãe, ou para um parente, ou para o pai, que essa pessoa estava em um país e houve um conflito do qual ela foi assassinada brutalmente e você concorda com a atitude? Quer dizer, como é que você se posiciona com isso? Não existe posicionamento humano nisso, só político. Né? Então a gente reafirma aqui agora. O ideal é que não se tenha guerra. Porque enquanto um se defende, o outro também ataca. E agora o mundo inteiro olha para esse conflito e as grandes potências aí que acabaram tomando uma posição, acabam tomando todo o cuidado devido às possíveis retaliações que possam acontecer em seus territórios. É isso aí. Então, é vergonhoso. É vergonhoso. Vamos aguardar e torcer que na Terra Santa a paz reine, né? Não totalmente o conflito. O quanto antes. Né? 10h16, vamos para a próxima matéria. Enquanto lá a guerra em Gaza, lá vamos aqui a questão da justiça, né? Barroso adia para novembro o julgamento que pode mudar a correção do FGTS. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu ontem adiar para 8 de novembro a retomada do julgamento sobre a legalidade do uso da taxa de referencial TR para a correção das contas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS. O adiamento foi anunciado após reunião de Barroso com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outros ministros do governo federal. A retomada da análise do processo estava prevista para quarta-feira, dia 18. De acordo com Barroso, o adiamento vai permitir que a União possa apresentar novos cálculos sobre a questão. Durante a reunião, o presidente do STF reiterou que considera injusta a correção do fundo por índice menor que a poupança. Além de Haddad, também participaram da reunião os ministros da cidade, Jader Filho, do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, além do advogado-geral da União, do advogado Jorge Messias, e a presidente da Caixa, Rita Serrano. O julgamento sobre a correção do FGTS foi suspenso em abril deste ano, por um pedido de vistas apresentado pelo ministro Nunes Marques. Até o momento, o placar de votação está 2-0 para a inconstitucionalidade do uso da TR para a correção das contas do FGTS. Pelo entendimento, a correção não pode ser inferior à remuneração da poupança. Na abertura do julgamento, a Advocacia Geral da União também alertou que eventual decisão favorável à correção poderá provocar aumento de juros nos empréstimos para o financiamento da casa própria e aporte da União de cerca de 5 bilhões para o fundo. Bom, vamos lá. Qual é a situação? A gente já falou isso aqui no ano passado, voltamos a falar esse ano. A forma com que é reajustado o valor das contas do FGTS, do Fundo de Garantia do Trabalhador, ela é abaixo do que acontece na poupança, ela é abaixo, ou seja, está totalmente defasado. Essa ação, esse movimento, se for positivo para o trabalhador, nós estamos falando de algo de em torno de 720 bilhões de reais que tem que ser devolvido às contas do FGTS, inclusive para você, que se eu não me engano é desde 1998, para você que trabalhou nesse período aí, que trabalhou fichado nesse período, que contribuiu com o Fundo de Garantia, você ainda tem dinheiro para receber.
você ainda vai ser ressarcido. Ou seja, o trabalhador que colaborou, que prestou serviço, que colocou lá o seu dinheiro, a empresa que foi obrigada a cumprir sua parte, também agora tem essa questão do reajuste. Só que tem um outro paralelo, 720 bilhões para um governo que está precisando de 180 para fechar as metas, mais 720 para pagar? Agora estão dizendo que vai onerar isso, vai onerar aquilo. O trabalhador já paga, deixa meio fígado lá, empenhora um rim para comprar um imóvel da casa própria. E agora o trabalhador, vai ser onerado? Não, já o empréstimo já é alto. E o que mais a gente não entende? O dinheiro é do trabalhador e ele paga caro. César? Ponto, né? Acho que o ministro foi muito... É inadmissível. É inadmissível algo ter um rendimento menor do que a poupança, que já é ridículo. Ridículo, né? A rentabilidade da poupança já é ridícula. Então você ter um rendimento abaixo disso, até porque qualquer dinheiro, seja de quem for, que se mantém em aplicação, vai render mais do que a poupança. Então por que o dinheiro do trabalhador tem que render abaixo disso? Em contrapartida, tem esse ponto delicadíssimo, que assim, eu acho que está na hora do governo sentar e rever as metas, assim, o seu plano de governo, o que pode fazer, especialmente em curto prazo, e assim, e estender, deixar um pouco mais elástico, porque cara, já ficou claro que não vai atender, Márcio. Como você falou, estamos falando de 200 bi quase de déficit, de buraco para poder fechar o orçamento. E mais 720 bilhões. Que não tem de onde tirar. O problema é esse, não tem. Já mexeu, já arrumou aqui, já tentou puxar dali esticar de lá, não vai. Corta isenção para compra acima de $50. Enfim, tá fazendo o que consegue fazer, está fazendo. Agora, ainda assim, o buraco continua enorme, porque concedeu muito mais do que conseguiu arrecadar. Então a primeira coisa que precisa fazer é o que a gente pode pagar. É assim que funciona. O orçamento é isso. Não adianta você contratar serviço se você não tem condição de pagar. O que vamos conseguir fazer? Conseguimos chegar até aqui. Ok, e aí se trabalha com o que está dentro da possibilidade. Porque, infelizmente, a gente está buscando abraçar o mundo, mas com um braço que não consegue abraçar sequer o país. Não estão querendo resolver problemas do mundo. Quer dizer, vai sobrar muito espaço para pouca mão. Essa que é a verdade. Então, o abraço tem que ser um pouquinho mais realista. Mais realista. Porque você disse bem, a poupança já rende algo que não é atrativo nenhum. Tanto é que a cada mês que passa, tem se batido recordes de resgate da poupança. Saque da poupança. Eu sempre falei aqui que, por que não deixa o trabalhador escolher qual banco que vai ficar com o FGTS dele? Rentabilidade, proposta, financiamento. Ele vai poder comprar, ele vai poder escolher. Por que o governo tem que assumir esse dinheiro? Porque a gente faz obras, faz tudo, mas está aí, escândalos, está aí toda a situação, todo o histórico do Fundo de Garantia, da aplicabilidade disso. Um aporte absurdo mensal, porque é um aporte mensal. Sim. Quer dizer, e na hora que o trabalhador vai comprar a casa dele, é em 30 anos com o fígado. Mas aí tem a questão de abater e tudo mais, mas independente disso, você tem uma dívida ali. Sim. Que você não consegue pagar. Mas tem os planos nacionais que tem que cobrir, mas isso aí tem que ser seu governo. Ele tem que contar com o dinheiro dele, não com o dinheiro do trabalhador. Claro. O trabalhador é do trabalhador. E agora, eu acredito que esse ano esse negócio vai se resolver. Eu também... 720 bilhões. Márcio, é até salutar. Eu vou te falar que é até salutar não resolver isso esse ano. Por que que tá? Eu acho que o primeiro ponto é... reajustar e depois já... Cara, vamos começar aí, trazer o trem para um trilho, que a gente tá querendo colocar o trem para andar dentro do mar. Não é lugar dele. O trem vai afundar, Márcio. O trem vai afundar. Então vamos colocar o trem, pelo menos mais próximo do trilho,
Para a gente conseguir pelo menos enxergar alguma expectativa, ter alguma esperança de que a gente vai conseguir organizar nosso orçamento, porque hoje não existe. Uma coisa tem que ser dita, essa dívida não é uma dívida contraída pelo governo atual. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma questão de vários governos que exerceram essa mesma propriedade. Então não é a questão que se volta para o governo atual. O que a gente fala é que com a condição do governo atual, pagar essa dívida vai ficar muito difícil. Devolver 720 bilhões para o trabalhador vai ficar algo completamente difícil. Esse leite já foi derramado. Então, impossível, eu diria. Então, assim, de tirar do bolso e pagar não tem. Não tem como. E aí vai se buscar várias situações para ver essa devolução. Exato. Imagina, desde o finalzinho de 90, dos anos 90, para cá, olha quantos anos. A pessoa, você pode ter um dinheirinho para receber lá também. Não vá fiar em pagar as contas com esse dinheiro, as contas estão chegando agora não, porque esse dinheiro não vem tão cedo. Até porque eu não acho que é uma situação que tenha uma resolução tão rápida. E principalmente pela condição em que a gente ainda está patinando na questão orçamentária. Pode ter essa questão da Caixa também, aproveitar, amortizar, para quem utilizou o fundo, ainda tem dinheiro lá devido a essa questão, amortizar, se realmente a decisão for favorável. Pode amortizar ali para o trabalhador, quem já comprou. Sim. Pode ter umas composições, Márcio, mas mesmo assim é 720 milhões. Márcio, precisamos ser criativos, não só para resolver esse tipo de situação, como para resolver aí esse rombo que a gente já tem que ajustar para o orçamento de 24. Então, assim, isso é ponto crucial. Precisamos começar a ser criativos. Tá difícil. 10h26, próxima matéria. Maioria do STF vota pela condenação de 6 réus pelo 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal formou ontem maioria de votos pela condenação de mais 6 réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Apesar do entendimento, a pena dos acusados ainda não foi definida. Até o momento, 6 dos 11 ministros votaram pela condenação dos réus por os crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado. O julgamento virtual será realizado às 23h59. A condenação atinge os réus Reginaldo Carlos de Giato Garcia, Cláudio Augusto Felipe, Jaqueline Freitas Jimenez, Marcelo Lopes do Carmo e Edneia Paz da Silva dos Santos. Com base nos votos que já foram preferidos, a pena dos acusados deve ficar em torno de 17 anos de prisão. A pena do réu Jorge Ferreira deverá ficar em 14 anos de prisão. Pela modalidade virtual, os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. O julgamento é aberto com o voto do relator. Em seguida, os demais ministros passam a votar até o horário limite estabelecido pelo sistema. César. É isso aí. Não tem muito o que falar, né? Como a gente falou há pouco. É um crime, tem que ser julgado, tem que ser... Eu só torço e quero muito que a gente consiga ser ágil e eficaz com os demais assuntos que temos tanto interesse que sejam resolvidos também. Acelerar para tudo, né? Acelerar para tudo. Não dá pra gente ser tendencioso e só mexer quando incomoda o meu calo. Não, tem que mexer quando incomoda o calo de todo mundo, assim, tem que ser democrático. É isso que a gente tanto busca, é isso que a gente tanto prega. Precisamos ser democráticos. E a alegação, uma das alegações é exatamente essa. Não foi um ato democrático, foi um ato criminoso. Eu concordo e só espero que isso se amplie, o que a gente não tem visto, mas que isso se amplie para o restante das coisas paradas. Inclusive utilização de DNA e etc. para identificar e comprovar a presença da pessoa no local. A presença, a culpa e acelerar a condenação. Então, verdadeiro CSI, né? É isso aí. Verdadeiro CSI. E por outro lado, uma indústria de 990... Continua, está há 4 anos aí em investigação. Em investigação. Quer dizer, bom, crime... Tem que ser analisado, e se a pena e se houve correção é necessário aplicar, tudo isso tem que ser feito. É isso. Dentro daquilo que rege as leis, lógico,
não mais acima do que é necessário, né? Mas a ser visto. O que a gente quer é a mesma celeridade aplicada nas outras situações. Exatamente. Que estão está muito deficitário, principalmente os crimes de corrupção. 10h29, próxima matéria. Na véspera do Dia do Médico, o plenário tem pauta dedicada à saúde. O plenário do Senado se reúne nesta terça-feira com a pauta de votações dedicada a projetos para a área da saúde. A sessão marcada para as 14 horas acontecerá na véspera do Dia do Médico, que se comemora em 18 de outubro. Os projetos de lei agendados para deliberação vieram da Câmara dos Deputados. Aí, ó. Dia do Médico, projeto de lei na Câmara. Se fosse assim, que maravilha, hein? Opa, tem um dia de enfermeiro, bora acelerar. Tem um dia, bora acelerar, bora fazer. Mas fica difícil. A gente tem tido um problema sério, Márcio. É que tá, como eu te falei, tá faltando muito planejamento, né? Porque recurso, funcionário, capacidade, a gente tem. Mas não, conforme a água vai subindo e quase afogando, aí a gente começa a nadar. Sabe? Então, a gente está sempre apagando incêndio. Sempre correndo atrás do rabo. Com um copo d'água. Sempre correndo atrás do rabo. Sabe? A gente está sempre apagando incêndio com um copo d'água. E aí tá sempre vivendo um caos. Pô, se tem relevância, por que já não se veio discutindo, aprovou? Não, mas a gente espera, tá chegando, agora a gente vai. Aí chega no dia do trabalhador. Então, a gente tá sempre 10 passos atrás. É o dia do médico, vamos fazer. O dia do... E concordo, tem que ser melhorada a condição, não só de médico, mas de quem atua na saúde, de quem atua na educação, de quem atua na segurança. Temos que ter. É engraçado que para reajustes aí inimagináveis, falando aí às vezes de 30%, 50% de reajuste para os agentes políticos, o processo ele voa numa velocidade maior que a luz. Agora, quando a gente fala de melhorar a estrutura, a condição de quem atua ali no essencial para a população ter o mínimo de dignidade, uma boa educação, uma saúde digna, condição de segurança, de você poder criar seus filhos, você poder sair na rua em paz. A gente tem tanto obstáculo pela frente, então é relevante, é importante sempre qualquer melhoria nessas áreas, mas a gente tem que começar a pensar um pouquinho melhor aí, que a gente tem absoluta certeza que pode ser feito muito mais. Precisa. 10h32, próxima matéria. Acabou? Encerramos? Tem certeza? É mesmo? Que coisa! Opa, então tá bom, chegamos no finalzinho hoje. Maravilha. 10 horas mais 32 minutos. Tem uma situação que envolve a questão do exame toxicológico para os caminhoneiros, que isso está em voga também, né? Foi decidido, foi tirar os vetos do presidente e volta a valer. Então, agora, quando dá renovação da carteira de habilitação, a cada 2 anos e 6 meses, os caminhoneiros, carteira C, D e E, deverão fazer o teste toxicológico, independente do vencimento da carteira. Então, a cada 2 anos e meio, ele faz os testes toxicológicos. Lembrando, somente para a carteira C, D e E, a categoria profissional. Então, é necessário, volta agora a ser a lei, então, independente do prazo de vencimento da carteira, é obrigatório o exame toxicológico. As categorias C, D e E, os motoristas profissionais. O que eu entendo como sendo correto. Aí eu me pergunto, e para as demais categorias, não vale? Márcio, eu te digo até mais, cara. Eu acho que 2 anos e meio ainda é um prazo bastante longo, né? Tranquilo. Porque a gente está falando aí... É claro que tem também a questão aí das demais categorias, só que também seria importante. Agora o profissional, o motorista profissional, ele atua com transporte de cargas pesadas,
produtos químicos, muitas das vezes, produtos controlados, boa parte das vezes, passageiros. Sim. Então, assim, tem que ter uma seriedade e um controle muito maior, porque assim, o risco de prejudicar muitas vidas é altíssimo. E 2 anos e meio eu ainda acho que é um prazo bastante elástico, é o mínimo que tinha que acontecer, tem sim que se manter, a gente tem que ter um controle, não dá para ficar solto, porque a gente precisa acompanhar e oferecer a ajuda necessária a quem tiver qualquer problema com o uso de álcool, de qualquer outro tipo de droga ilícita, porque muitas vezes isso é decorrente de uma doença, decorrente de uma dependência. Agora, a gente não pode correr o risco de mesmo uma pessoa doente pegar um caminhão aí com 40 toneladas, 50 toneladas, com mais peso de ganho, rodando, porque são desastres e a gente vê isso a todo momento acontecer. Perfeito. Então, precisa sim ter um controle. Acho mais do que 2 justo. anos e meio, você disse bem, de repente é um tempo ainda longo, né? Tem que se encurtar esse tempo aí, porque na verdade a necessidade de se verificar a condição desse trabalhador, que muitas vezes fica horas aí dirigindo e se vale aí de qualquer outra substância para tentar manter acordado, Sim. e faturar, e trabalhar, e correr atrás do pão de nosso cada dia. Exato. Só que lembrando, você disse bem, os caminhões estão cada vez maiores, mais potentes e carregando muito mais peso. Vira e mexe, a gente é surpreendido com acidentes aqui no sistema Anchieta Imigrantes, vítimas e tudo mais. Então, há necessidade sim de um controle desses trabalhadores, mas eu chamo a atenção para os demais também, que são também motoristas. E lógico, o exame toxicológico tem que ser feito. E isso é de fato. Reduziu-se para 2 anos e meio, eu acredito que deveria reduzir para 1 ano. Também acho que seria um tempo razoável. Um tempo razoável para você fazer. Até porque custa, né? Custa. Né? O cara tem que estar ali, parar, ir lá, fazer. Custa. Mas, por mais alto que seja o custo, não vale a vida. Não vale a vida. Então, está aí. O Congresso derrubou os vetos e passa a ser, então, decidido a obrigatoriedade de a cada 2 anos e meio, ou seja, a cada 2 anos e 6 meses, a obrigatoriedade de fazer o exame. Se for parado uma blitz, se pegar, perde carteira. Um abraço. Não pode. Sem o laudo atualizado, Sim. sem o exame atualizado, está valendo a partir de hoje, para acho que hoje foi publicado, 2 anos e meio. Lembrando que, no caso da renovação, a partir da renovação. É isso aí. 10 horas mais 37 minutos, encerramos então? César, uma colocação, como é que vai falar? Vamos falar do trânsito hoje? Como é que está isso? Cara, trânsito é aí que tá. Trânsito hoje é aquilo, né? A gente tem o trânsito já não anda, a nossa região já anda com problemas seríssimos. Ora por problemas, assim, até porque a Baixada inteira tem passado por muitas obras. O período eleitoral tem chegado, né? A gente precisa lembrar disso e que é lamentável. A gente precisa de obra o ano todo, o período inteiro, 4 anos, e não só 6 meses, 1 ano antes das eleições. A infraestrutura é necessária durante toda a vida. Exato, né? A gente precisa de infraestrutura o tempo todo, e não só quando está chegando a eleição. Então a gente tem trocentas obras aí por toda a região, e além disso, essa questão da chuva, a questão de ventos fortes, a questão da safra que não se consegue resolver, todo mundo conhece, sim, é algo que a gente repete diversas vezes, todo mundo conhece o problema. É um problema recorrente há vários anos, não são 3, 4, são vários, há décadas. E a gente não consegue resolver. Conheço um monte de gente que trabalha na área logística, criando estratégias logísticas para melhoria do trânsito, seja em rodovia, seja no urbano. O que falta é boa vontade do agente político permitir que isso aconteça, porque a alternativa para resolver a gente tem. Enquanto isso, a população sofre, assim, a Baixada continua sofrendo nos seus feriados.
O que a gente mais ouviu aí foi a dificuldade de quem vem do Planalto para Santos agora no final do feriado, não conseguia chegar, bem como quem saía do litoral para ir para o Planalto também não conseguia chegar, o trânsito insuportável. E para circular aqui a gente já... Aquela novela. Sim, sempre prejudicado. Você paga 30 e poucos reais de pedágio para passar aí 4, 5 horas numa estrada que você deveria levar meia hora para... Pedágio mais caro do mundo. Opa! Do mundo. E infelizmente a parte logística, a parte especialmente de fiscalização acaba não acontecendo e o contribuinte, que deveria ser beneficiado, é o maior prejudicado. Todos festejam a super safra, né? Todos festejam. O que a gente está dizendo aqui é que todo ano a safra é superada. Só não é superado o problema do transporte, da logística. Já se construíram uma faixa, já fizeram toda uma situação, mas a coisa não anda, não soluciona. Não soluciona. Por quê? A gente quer saber. Para a travessia seca, Moisés. Moisés também para a super safra. É isso aí. Até complementando essa questão logística, é um assunto importante. Hoje começou, na verdade, operar de forma com gestão privativa o aeroporto de Congonhas, que é um aeroporto mais movimentado do país. Um dos mais antigos, né? Então, sim, o aeroporto que recebe estou muito ansioso para saber como é que vai ser essa transição, como é que tem sido aí as primeiras horas, porque como eu disse, é o aeroporto de maior movimento em todo o país. É ponte aérea totalmente ali, né? Então, os planos é de praticamente triplicar a movimentação e o tamanho da área útil do aeroporto. Então, estou bastante ansioso para ver como isso vai acontecer, se de fato vai acontecer, porque vai ser sensacional. Não só para nós, que estamos aqui em São Paulo, como para todo o país. Você fala na ampliação, e aí eu penso, né? Você vai ampliar um aeroporto que, lógico, quando ele começou não tinha tantas residências em sua volta. E agora ele está praticamente ilhado no meio de um mar de residências, de prédios, de ruas. Já não seria a hora de colocar em outro lugar? É que ainda assim, Márcio... Ao invés de ampliar... Sim, talvez a criação de um novo aeroporto, eu acho que a gente já está... Claro que a gente tem aí a perspectiva do Guarujá, começar a receber já os voos comerciais, o aeroporto em Itanhaém, Praia Grande, que se estuda muito ali. Agora, falando de Congonhas... eu estava vendo aí uma parte da ideia do projeto. A gente tem uma área muito grande, que era a antiga área da VASP, da falida VASP, para tornar em área útil, que é um ponto hoje ocioso e muito grande. Então a gente ainda tem espaço útil. Tanto é que uma das ideias, um dos projetos do planejamento é a criação de mais um terminal de passageiros dentro de Congonhas, para ver o tamanho de área ociosa que a gente ainda tem na capital, na área do aeroporto de Congonhas, que ficou de massa falida e tal. Então, por isso que eu falei que eu estou bastante ansioso, porque se de fato acontecer... não só agilidade e velocidade de voos, quanto de atendimento, aumento de linhas e capacidade de atendimento, volume de pessoas atendidas, vai ficar espetacular. Ele não atende voos internacionais? Não, só nacionais. Só voos domésticos. Só os voos domésticos. De repente, olha a possibilidade. E claro, e os domésticos já vem a ponte aérea, principalmente em São Paulo, extremamente utilizado. 10 horas mais 43 minutos. César, valeu, mais uma terça-feira. É isso aí. Marcelo, obrigado pela oportunidade aí, pelo prazer e honra de sempre fazer parte desse time. Maria Clara, muito obrigado pelo apoio técnico. A cada um de vocês que nos acompanha aí é sempre incrível e muito prazeroso poder compartilhar aí do que a gente pensa, do que a gente sabe, do que a gente acompanha, para deixar todos nós mais e melhor informados. Agradecer só aí. Agradecendo ao César,
agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você que tem nos acompanhado. Daqui a pouquinho os cortes estão à disposição no canal, no YouTube, no site da Virtual e também nas redes sociais. Acompanhe, compartilhe, comente, fique à vontade. Afinal de contas, esse é um dos espaços mais democráticos, a rede mundial de computadores, do qual você faz parte. Fique com Deus e até amanhã, a partir das 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.